Fala, esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais, e hoje vamos continuar passeando pelo universo tenebroso da trilogia Devils Came Through Here, ou trilogia O Diabo Esteve Aqui. Eu descobri só agora que esse universo da Harvester Games tem esse nome. Pra quem não sabe, essa empresa faz games indie de terror, que até hoje, 2021, lançou The Cat Lady, Downfall e Lorelai. Os dois primeiros já tem vídeo aqui da história completa no canal, logo chega a Lorelai também, e hoje eu quero comentar um pouco sobre cada final possível dentro de Downfall, além do Gold que foi o escolhido na minha narração lá da história. Então, vamos lá! O primeiro é o final A, On The Room. Esse final é o mais comum entre os jogadores, assim, numa primeira jogada. Você só precisa jogar a história sem fazer nada demais, e no final precisa ter de 1 a 26 caveiras de pontuação no game. Aqui, depois da Susan ferir o Joey, a tentativa dele de reviver a Ivy naqueles trambique lá na sala começa um incêndio no prédio, e aí ele se levanta ainda vivo, e apesar de não mostrar, dá a entender que ele matou a Susan. O game se encerra com o Joey com a Ivy nos braços, com o hotel atrás deles em chamas, representando o prédio, né, já que o hotel em si nem existe, e o cadáver da Ivy já tá putrefato. E eu digo que o hotel não existe porque, como a gente vê na virada final do game, o Joey sofre de alucinações e a Susan encontra o apartamento dos Dave em um estado alarmante, comida podre, tudo destruído, o que vai contra o casal aparentemente normal que a gente vê no início do jogo chegando lá no hotel, além de diversas outras evidências que mostram que o game todo se passa dentro da cabeça do Joey, que tá lá dentro do apartamento, como a gente vê na sala de cirurgia improvisada que ele tenta ressuscitar a Ivy, tem uma placa escrita Quiet Heaven em cima, como se ele fantasiasse que ali era o hotel. Final B, O Impossível. Aqui a gente precisa encontrar todas as notas da Ivy espalhadas pelo hotel e ser legal com ela ao longo do jogo inteiro, não terminar com ela, nem ser otário, e na hora de matar a primeira memória da Sophie, ela vai pedir pra você dar uma injeção nela e você recusa. Você chega no final, que foi o único que a gente viu na história completa, onde a Susan mata o Joey e em seguida ela é morta pela Ivy. É o oposto do final C, como a gente vai ver, e aqui pelo contrário, o Joey precisa ser a melhor pessoa possível e como recompensa pra nós, jogadores, não pra ele, que sempre acaba se ferrando, independente do que a gente faz. Apesar da Susan acreditar que ele seja um parasita, como os outros que ela matou em Cat Lady, a gente, como espectador, acaba se compadecendo com ele, por entender todos os fatores que levaram ele a cair na loucura, eximindo ele da culpa pelas tragédias que rolaram. We're good. E temos também o final C, o sexto parasita, e pra atingir esse final o jogador não pode pegar nenhuma nota da Ivy pelo hotel, além de fazer as escolhas mais zoadas pelo caminho, como brigar com a Ivy na sala de jantar, dizer as piores coisas possíveis pra ela, também tem que fazer isso na outra briga no quarto, tem que recusar a tarefa que o médico dá de buscar o cérebro lá no porão, e precisa ele mesmo dar a injeção de veneno na Sophie. Até na lembrança com a Ivy você tem que ser meio escroto, ou seja, esse é o final que a gente chega quando o Joey é a pior pessoa possível. It's a self-conscious, I look too fat business, again. Além disso, a Agnes precisa apagar a vela quando a Rainha das Larvas pede, e o Joey precisa tratar bem e encorajar o Harrison, o babaca do baile, e aceitar a sedução da gerente. No final, depois da Susan bater nele, ela percebe que ele ainda estava vivo e coloca ele na cadeira elétrica. Em seguida, a gente vê uma montagem que sugere que a Susan é uma psicopata que, assim como o Olho de Adão no game anterior, era ela quem tentava induzir as pessoas a cometer suicídio em chats pela internet, e depois disso a gente vê os cadáveres do Joey e da Ivy juntos na cama de cirurgia. Me parece que a ideia desse final é ser o mais pessimista possível, já que, como todas as ações do Joey ao longo do gameplay foram as piores possíveis, é como se a dinâmica que foi construída fosse a de um mundo onde todo mundo fosse do mal e não existisse nenhuma esperança, de modo que até a nossa heroína, que é a Susan, a Cat Lady, fosse uma vilã, e eu acho que dá pra teorizar que nessa linha fica sugerido que era ela quem a Mitzi realmente procurava lá no Cat Lady, ela que causou a morte do namorado dela, etc. Enfim, essa versão está refutada.
Agora, antes de encerrar, só comentando a coisa mais polêmica de tudo isso, que é Susan Ashworth, que no final A ela morre pro Joey, no final B ela morre pra Ivy, e no final C ela morre pra gente, já que é revelado tudo isso, dela ser do mal, etc e tal. Primeiramente, esse final C com certeza não é canônico, porque ele simplesmente cancela The Cat Lady, a gente tá por dentro de toda a jornada da Susan no Cat Lady e simplesmente não encaixa. Eu não tô dizendo isso porque, eu não quero que a Susan seja malvada, mas porque contradiz mesmo. O game tem a narração dela e a gente tá por dentro da cabeça dela. Se ela fosse uma vilã, a gente saberia. Agora, entre o final A e B, eu gostaria que fosse o B o verdadeiro, já que é justamente o mais otimista em relação ao ser humano. Porém, não tem como saber. Eu acredito fortemente que seja o Joey ou a Ivy matando a Susan, aquilo ali já era brisa. É tipo o próprio Joey reescrevendo a história pra ficar com a Ivy no final, mesmo que em uma fantasia. E eu sei disso porque a Susan faz uma aparição em Lorelai que cronologicamente se passa depois dos eventos de Downfall, então só resta a gente ficar no achismo, né? Eu tenho realmente pra mim que o Joey de fato morre pela Susan e não volta, e a Ivy já tava morta desde o início da história devido ao seu distúrbio alimentar. E é isso, galera, não tem como não remeter a Silent Hill 2, né, provavelmente uma das grandes inspirações pro Downfall, essa coisa da viagem mental, das escolhas que definem um final de acordo com a índole do personagem. Eu espero que vocês tenham gostado, e logo terá mais um vídeo sobre Downfall, onde a gente vai mergulhar a fundo nas temáticas pesadíssimas do game. Logo vai estar no ar, aguardem. Então falou, a gente se vê por aí.